Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de setembro de 2023, nessa sexta-feira, dia 25 de agosto. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar a ata, desculpa, a agenda da reunião de hoje. Então, a agenda para o segundo dia, nós temos, vamos abrir o segundo dia com a previsão de afluência de curto prazo, setembro e outubro de 2023. E em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de setembro. Após a realização dessas apresentações, teremos um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos a leitura da ata e encerramento dos trabalhos do PMO de setembro de 2023. Então, para começar, eu chamo a Lilian para fazer a primeira apresentação da previsão de afluências de curto prazo do PMO de setembro e outubro. Lilian, bom dia. Bom dia, Dani. Obrigada. Compartilhando então com vocês. Bom dia a todos. Então, nós teremos agora a previsão de afluência de curto prazo para setembro e outubro. Subsistema Sudeste, na previsão de vazão para agosto de 2023, nós tivemos a menor. Começando o PMO com seu menor valor, em 85%, gradualmente subindo até a revisão 3, com 90% da MLT. O fechamento estimado fica em 88%, sendo o 32º menor agosto do histórico. Já para a previsão de setembro, Sudeste fica com uma previsão de 16.659 megawatts médios, 85% da MLT, o que representa o 33º menor setembro do histórico. Então, olhando as principais bacias do Sudeste, nós temos a bacia do Rio Grande, com uma recessão para as próximas 2 semanas e se mantendo num patamar mais estável para as demais. A previsão mensal fica em 80% da MLT. Para a bacia do Paranaíba, um comportamento semelhante, com uma previsão mensal de 67% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, nós observamos uma elevação das ENAs para essa primeira semana, resposta da vazão em relação à precipitação prevista, e nas demais semanas, oscilando próximo ao patamar de 500 megawatts médios. A previsão mensal fica, então, em 71% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós vemos um comportamento geral de aumento dessas ENAs ao longo das semanas desse mês. A previsão mensal fica em 92% da MLT. Para a bacia do Rio Paraná, nós temos nas 2 primeiras semanas um comportamento mais estável e o aumento das ENAs nas demais semanas. Uma previsão mensal de 95% da MLT. Olhando agora o subsistema sul, nós tivemos durante o mês de agosto as previsões de vazões, a ENA com seu menor valor na revisão 2, em 65% da MLT, e com seu maior valor na revisão 3, em 99% da MLT. A previsão do fechamento do mês fica em 84% da MLT. Isso representa o 42º maior agosto do histórico. Já olhando para o mês de setembro, a previsão, observamos aí, então, a partir principalmente da segunda semana, a elevação dessas ENAs, ficando com uma média mensal de 14.136 megawatts médios, 121% da MLT, representando assim o 25º maior setembro do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, então, o comportamento é semelhante, com a previsão mensal de 131% da MLT. Para a bacia do Uruguai, igualmente, com uma previsão mensal de 115% da MLT. Indo agora para o subsistema Nordeste, para o mês de agosto, nós tivemos uma previsão onde as ENAs começaram também no PMO com seu menor valor, 51% da MLT, e gradualmente foram subindo até o fechamento estimado de 66%. Isso representa o 14º menor agosto do histórico. Para a bacia, desculpa, para o mês de setembro, a previsão do Nordeste para as próximas semanas fica num patamar
bem estável, com um valor mensal de 2.118 megawatts médios, 72% da MLT, o que representa o 20º menor setembro do histórico. Então, a bacia do São Francisco, a gente observa esse mesmo comportamento, com uma previsão mensal de 73% da MLT. Para o subsistema norte, as previsões durante o mês de agosto, nós tivemos na revisão 1 seu menor valor, 69% da MLT, e no PMO o seu maior valor, com 71% da MLT. O fechamento estimado fica em 69% da MLT, sendo assim o quinto menor agosto do histórico. Para o mês de setembro, as previsões continuam com a tendência de recessão. O valor mensal fica em 1.407 megawatts médios, 62% da MLT, e representa, assim, o quarto menor setembro do histórico. Olhando, então, a bacia do Tocantins, nós observamos este mesmo comportamento, sendo a previsão mensal de 58% da MLT. Olhando agora o panorama geral para o SIM, nós temos, para as bacias, de maneira geral, as bacias do Sudeste e do Sul estão alocadas na faixa de 80% a 120 da MLT, com exceção da bacia do Iguaçu, que se encontra acima de 120% da MLT, e também das bacias menores ali do Jacuí, também do Tietê, Paranaíba, alocadas na faixa de abaixo de 80% da MLT. Para o Nordeste, o comportamento geral é das bacias estarem alocadas na previsão abaixo de 80% da MLT, com exceção de Parnaíba, que se encontra na faixa entre 80% a 120% da MLT. E ali para o norte também o comportamento é semelhante, a maioria das bacias alocadas na faixa abaixo de 80% da MLT, com exceção aí da bacia do Madeira e de Curuaúna, que ficam na faixa de 80% a 120% da MLT. Olhando então essas previsões por semana, nós temos para o Sudeste uma previsão que começa na semana 1 com 81% e vai ao longo das semanas subindo esse valor de ENA até a quinta semana com 87% da MLT. Já para o subsistema Sul, nós começamos na semana 1 com 62% da MLT e uma subida expressiva, né? O valor da ENA dobra, atingindo 125% na semana 2 e se mantendo ali próximo ao patamar de 120% e 130%. Para o subsistema Nordeste, nós começamos a semana 1 com 66% da MLT, também tendo esse acréscimo para a segunda semana e se mantendo ali próximo ao patamar de 70% da MLT. Para o subsistema Norte, também começamos no seu menor valor na semana 1, com 55% da MLT, subindo também a partir da semana 2 e ficando próximo a um patamar de 60% da MLT para as demais semanas. Olhando então a ENA mensal, nós temos um valor esperado para o subsistema Sudeste de 85%, com seu limite inferior de 68% e o seu limite superior de 102%. Já para o subsistema Sul, o valor esperado fica em 121% da MLT, variando entre 53% e 191%. Para o subsistema Nordeste, o valor esperado fica em 72%, variando entre 64% e 80% da MLT. E para o subsistema Norte, o valor esperado é de 62%, com seu limite inferior de 52% e seu limite superior de 72% da MLT. Então, olhando agora os cenários de vazão, considerando a previsão realizada para o mês de setembro, foram gerados cenários de afluência para o mês de outubro, considerando então os 50 mil ruídos gerados, foram agregados em 259 aberturas. Então, para o Sudeste, nós temos 72% dos cenários alocados na faixa de 70% a 110% da MLT, então girando bem próximo ao valor da MLT, assim como nos meses anteriores, nós podemos ver que também se manteve próximo aos seus valores de MLT.
Para o subsistema sul, nós percebemos nos meses anteriores essa oscilação, né? Alguns momentos abaixo, outros momentos acima, e observamos então para o mês de outubro que 19,7% dos cenários ficam em torno da média, enquanto 38,8% ficam abaixo da MLT e 41,5% dos cenários se encontram acima da MLT. Para o Nordeste, 77,1% dos cenários se encontram alocados na faixa de 50% a 90% da MLT. Então, a maioria dos cenários estão alocados com as ENAs inferiores à sua MLT, o que também observamos já igualmente nos últimos meses. Para o subsistema Norte, os cenários, 75,5% dos cenários se encontram também na faixa de 50% a 90% da MLT. Então, na maioria dos seus cenários, também estão abaixo da MLT. Então, assim eu finalizo a minha apresentação, Dani, devolvo a palavra para você e agradeço a apresentação de todos, a atenção de todos. Obrigada pela apresentação, Lília. Agora a gente já passa, vamos dar início à apresentação dos resultados do PMO de setembro, e quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Diana. Bom dia, Diana. Olá, Daniele, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião. Vou passar então rapidamente aqui pelos principais resultados da rodada do Decomp, que realizamos ontem. Publicamos o resultado no produto do deck preliminar do Decomp ontem por volta de 10 horas da noite. Então, o produto está disponível lá para avaliação de todos, e se tiverem algum questionamento também, ficamos aqui à disposição. Então, passando rapidamente aqui pela agenda, temos uns slides aqui sobre N previsão de carga, vamos falar um pouco sobre o CMO também, armazenamento, previsto para o comportamento previsto do armazenamento para as semanas operativas, a expectativa de despacho térmico, os comandos de despacho antecipado das usinas AGNL, e no final temos uns recadinhos adicionais para passar. Então, em relação à ENA, acabamos de ter a apresentação feita pela Lilian, né? Então não vou entrar aqui nos números, fica só para referência. E em relação à previsão de carga, a mesma coisa foi apresentado ontem pela Marcela, na apresentação dos dados de entrada. Lembrando que essas duas tabelas ficam presentes nos nossos relatórios. Então, logo mais, finalizando essa reunião aqui, iremos publicar o primeiro produto com os resultados do Decomp, que é o IPMO, e ao longo aí do dia iremos publicar outros relatórios, o sumário do PMO, o relatório do PMO, onde tem essas informações também. Entrando aqui, então, no CMO, não é surpresa para ninguém esse resultado, então obtivemos aí o CMO 0 em todos os patamares de carga, em todos os subsistemas, e a expectativa é de ainda ficar nesse valor ao longo de todas as semanas operativas desse PMO de setembro. Em relação à energia armazenada nos subsistemas, ontem na apresentação dos dados de entrada, o João Pedro chegou a mostrar qual era a previsão de armazenamento prevista para o início do estudo. Então, ele chegou a mostrar, né, que a gente estava começando o subsistema Sudeste com 79,8%, o Sul com 89,3%, o Nordeste com 74,4% e o Norte com 83% da energia armazenada para o subsistema. E da expectativa pelo Decomp é que a gente finalize o mês de setembro com 73,9% no Sudeste, 92% no Sul, 68,9% no Nordeste e 74,1% no Norte. Lembrando que esse comportamento aí do Norte ao longo das semanas operativas é motivado basicamente por conta da curva de Tucuruí, que está representada aí nesse segundo semestre do ano. Indicamos aqui nesse diagrama aqui esquemático quais os principais limites que pegaram, que atingiram um valor máximo. Então, em todos os patamares de carga, tanto aqui a exportação Nordeste, né, a NESE e o FNEM aqui pegaram em todos os patamares de carga, principalmente motivado por conta da redução dos limites, esses limites que estão reduzidos em função da ocorrência que aconteceu no dia 15 de agosto, que foi comentado ontem pelo Rodrigo também em relação à adoção desses limites
no primeiro mês operativo. Então, queria passar rapidamente a palavra aqui para a Daniele, porque eu vi que a gente recebeu até uma pergunta hoje sobre esses limites, feito pelo Leandro da EDP. Aí, se Daniele, você puder ler a pergunta, eu já respondo aqui e sigo com a apresentação logo mais. Claro, Jana, é bom que já fica bem no slide, né? O Leandro, então, da EDP, fez a seguinte pergunta: Prezados, bom dia. Na apresentação dos limites de intercâmbio, as alterações para o primeiro mês dos limites do FNES, FNEM e FNS apareceram como restrições conjunturais devido à ocorrência do dia 15 de agosto. Ainda assim, essas mudanças foram representadas nos modelos New Wave e Decomp. Na semana passada, na reunião de sexta-feira, tais restrições também foram consideradas como conjunturais e não foram representadas no modelo Decomp. Por que esses limites conjunturais foram representados nos modelos agora e não foram na última sexta-feira? Obrigada. Ele faz uma complementação, Diana, não sei se você chegou a ler antes de começar a sua apresentação, que ele complementa a pergunta citando os procedimentos de rede. Ele gostaria de saber se há, em algum lugar nós podemos verificar a diferença entre as restrições conjunturais que são modeladas e as que não são. Tá, obrigada pela pergunta, Leandro. Tentar ser direta aqui nessa resposta. Primeiro, em relação à primeira pergunta, na semana passada a gente chegou a considerar a restrição desses limites no Decomp, mas apenas na primeira semana operativa. A questão, eu acho que está numa questão de definição do que é conjuntural em momentos diferentes, né? Quando a gente está falando agora no período aqui do PMO, falando dos 2 meses e até olhando o horizonte aí de 5 anos, que a gente tem a rodada do New Wave também em PMO, quando a gente fala o conjuntural nesse momento, a gente está falando de coisa de até um mês, que foi essa questão da consideração dos limites dessa redução apenas no primeiro mês, e não no horizonte todo do New Wave. E aí, quando a gente pega o horizonte do Decomp, que a gente tem 2 meses na representação, o conjuntural que a gente chama já é referente a só a primeira semana operativa. E aí, quando a gente vai para o desenho, o conjuntural é só no primeiro dia. Então, tem essa questão da definição de conjuntural de acordo com o horizonte de cada modelo. Então, só respondendo novamente a sua pergunta, semana passada os limites, essa redução motivadas pela MOP, elas foram consideradas no Decomp, sim, mas foram consideradas somente na primeira semana operativa, dado que os limites estruturais do Decomp, né, esses limites que a gente considera no primeiro e no segundo mês, que são representados de acordo com o relatório que é publicado em todo o PMO, esses valores são revisados apenas em PMO. Então, qualquer ocorrência que tenha ao longo das revisões, a gente representa somente na primeira semana operativa, e dependendo da situação, a gente vê essa revisão no PMO seguinte. Então, as restrições foram consideradas, sim, na semana passada, também estão sendo consideradas no DCEM, e como a gente está nessa revisão do PMO, então nesse mês, a gente está considerando essa redução desses limites em todo o primeiro mês operativo. Então, vou seguir aqui com a apresentação, falando aqui em relação ao despacho térmico. Lembrando que esse despacho térmico é uma expectativa do Decomp, né? O despacho por ordem de mérito atualmente não é dado pelo Decomp, é dado diariamente pelo DECEM, mas trazemos aqui sempre a expectativa de geração térmica prevista aí pelo Decomp no PMO. Então, temos uma expectativa de despacho térmico aí com um montante de cerca de 5 gigawatts médios pelo SIM, e todo esse despacho térmico para todos os subsistemas aí é motivado por especificamente inflexibilidade de acordo com declarações enviadas pelos agentes. Então, ao longo aí das semanas operativas, é possível observar aí a evolução da geração térmica ao longo das semanas. A gente vê ali uma pequena redução na segunda semana, mantém ali nos 4.400 na terceira e quarta, e ali no finalzinho a gente vê uma significativa redução motivada principalmente por conta da previsão de manutenção de Angra 2, que o João Pedro também comentou ontem na reunião dos dados de entrada. E aí, passando aí para a expectativa de despacho térmico para os 2 meses, então, na apresentação de ontem, chegamos a mostrar os gráficos com a disponibilidade e inflexibilidade previstas, né, para as semanas operativas do mês de setembro. Então, como a gente está com despacho de apenas de inflexibilidade,
para essa apresentação aqui, onde tem as linhas aqui mais cheias referentes aos estágios do primeiro mês, isso já foi mostrado ontem, dado que a gente só tem despacho por inflexibilidade. Então, só ressaltando aqui dando aqui uma ressalva para algumas coisas, né? Que essa redução do Sudeste é basicamente por conta da manutenção de Angra, que está prevista para acontecer ali no início da quinta semana operativa. Em relação ao Subsistema Sul, essa diferença aqui é basicamente por conta de inflexibilidades, algumas inflexibilidades declaradas pelos agentes apenas na primeira semana operativa para usinas do Complexo Jorge Lacerda e Pampa Sul, e aqui nessa última semana a gente tem também mais inflexibilidade para Pampa Sul. No Nordeste, a gente tem aquela questão da inflexibilidade para a usina Termo Pernambuco apenas a partir da segunda semana operativa, então a gente vê esse aumento aqui da geração térmica e aqui também o mesmo comportamento do Sul no Norte em relação à inflexibilidade de algumas usinas termoelétricas apenas na primeira semana operativa. Então, aí pelo sim, a gente acaba ficando com esse comportamento aqui decrescendo ao longo das semanas. E para o final aqui do mês, aqui nem é o final, a gente está olhando já o final do mês de outubro. Aqui já no final, sem a linha contínua, aqui já é o final de outubro. Então, dado que a gente tem cenários, né, para o segundo mês, temos cenários, mas a expectativa de despacho térmico para todos os cenários é despacho térmico na inflexibilidade. Então, dá para observar que no norte, no sul e no nordeste, essa inflexibilidade aqui mantém bem parecida com o que foi no final do mês de setembro. A diferença aqui é basicamente no subsistema sudeste, por conta de inflexibilidade declarada para a usina termoelétrica de Norte Fluminense. Entrando nos despachos térmicos aqui para as usinas antecipadas, que tem um comando de GNL, mantivemos aí o benefício GNL calculado em R$ 0 por megawatt-hora, então sem expectativa de despacho térmico para essas 3 usinas dessa modalidade, para qualquer tipo de modalidade de operação, seja por ordem de mérito, razão elétrica, garantia energética ou inflexibilidade. Então, aqui eu trago essa tabela só com os destaques de quais usinas que tiveram inflexibilidade declarada pelos agentes e que contemplam lá a geração térmica mostradas nos slides anteriores. Então, temos aqui só o que tem despacho térmico, lembrando que essa tabela completa com todas as usinas de todos os subsistemas também fica presente nos relatórios que serão publicados aí ao longo do dia. Então, temos aqui para o Sudeste, para o Sul, para o Nordeste e para o Norte também. Então, em relação aos resultados, era basicamente isso que eu tinha para falar. Passando aqui para algumas informações adicionais aqui da gerência de programação mensal. Estamos passando aí por um processo aí de revisão de produtos e processos dentro da gerência, e uma iniciativa que tivemos aí a partir desse PMO, nessa semana, especificamente nessa semana, a gente, não sei se alguém notou, mas a gente criou um produto lá no macroprocesso da programação mensal da operação, um produto chamado Ferramentas Auxiliares para o PMO. A ideia é a gente disponibilizar alguma ferramenta, planilha, coisas que sejam úteis. O que a gente vai começar a publicar são ferramentas que já são utilizadas, acho que por bastante pessoas aí do setor, mas é basicamente para facilitar o acesso também. Então, a gente vai começar inicialmente publicando o HydroEdit e o VazEdit, uma planilha com a relação dos patamares de cargas, horários que estão vigentes aí no ano de 2023, e dado que a gente recebe, né, algumas informações aí para o PMO, e todo ano a gente tem essa revisão, tem a possibilidade de revisão dos patamares, então a ideia é que todo ano a gente atualize essa planilha com os patamares vigentes em cada ano. E, além disso, vamos publicar também a planilha de resultados do Decomp, uma planilha de resultados que a gente hoje, até semana passada, a gente publicava junto com o zip de resultados do Decomp. A gente publica, então, os arquivos do Decomp de saída, os principais arquivos de saída, a gente publicava também essa planilha de resultados, e a gente vai passar a não publicar mais essa planilha junto com o zip, mas a gente vai disponibilizar essa planilha dentro desse produto novo, onde quem tiver interesse de carregar a planilha, de ver os resultados de uma forma
diferente, né? Ou da forma que está acostumado já a ver nessa planilha, aí cada um vai poder carregar essa planilha pegando os arquivos que serão disponibilizados lá no Sintegre, nos resultados. E, além disso, também, a partir desse PMO, a gente vai descontinuar o produto que tem no Sintegre, que é o histórico do CMO. É uma planilha que tem o CMO médio para cada subsistema. A gente tem um histórico lá desde 2002, dos CMOs obtidos pelo Decomp. A gente tem essa informação do histórico do CMO também no portal de dados abertos, também temos no site público do ONS, e nesses outros dois locais essa informação está até mais completa, onde a gente tem os dados por patamar de carga. Então, vamos manter o que a gente já publicou, né, até semana passada, mantendo o histórico desde 2002, nessa planilha que está publicada hoje no produto, e a partir dessa semana, então, a gente não vai atualizar mais essa planilha com o histórico do CMO, lembrando que o que estiver no portal de dados abertos ou no site público do ONS tem um histórico aí desde 2005. Conforme eu comentei, a gente publicou, então, ontem, por volta de 10 horas da noite, o deck preliminar do Decomp. Então, estamos com o fórum aberto para envio de perguntas, além de perguntas que possam ser enviadas aqui na reunião também. E só ressaltando, né, como o João Pedro comentou, na revisão 2 a gente vai ter uma diferença aí no dia em relação à abertura do fórum, por conta do feriado de quinta-feira, a gente vai antecipar, então, todas as atividades. Vamos abrir o estudo do EPMEL na segunda, o prazo para envio de dados para a revisão 2 será na terça-feira, e na quarta-feira, dia 6 de setembro, estaremos com o fórum aberto para o envio de dúvidas, lembrando que sempre fica aberto nesse horário de 9 até meio-dia. Só relembrando aqui, para finalizar, os nossos meios de contato, em relação a demandas relacionadas a acesso ao WebPMO, algum problema para o envio de dados, só reforço que é interessante mandar para o pmo@ons.org.br para a gente atuar de forma mais ágil, mas também ficamos aí sempre disponíveis pela central de relacionamento com os agentes para qualquer demanda que possa surgir aí ao longo dos dias e semanas. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Finalizo aqui a apresentação e fico aqui à disposição para algum questionamento que possa surgir. Obrigada. Obrigada, Diana, pela apresentação e também já pela resposta antecipada ao questionamento que recebemos. Já vamos para o nosso intervalo de 5 minutos, onde avaliaremos se temos alguma pergunta adicional aqui no chat da transmissão. Até mais. Olá, bom dia novamente. Não recebemos mais perguntas aqui no chat da transmissão, portanto, eu vou iniciar aqui a leitura da ata. Só um segundo. Acredito que vocês já estejam vendo aqui a ata. Vou dar início aqui à leitura. Ata da reunião do PMO de setembro de 2023. Data 24 e 25 de agosto de 2023. Local, transmissão online pelo site do ONS. Programa mensal de operação, setembro de 2023. Desenvolvimento da reunião do dia 24 de agosto. As seguintes apresentações foram realizadas. 1. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Restrições enquadradas na previsibilidade para cálculo do PLD. 2, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, a composição da carga global, valores estimados / verificados, previsão e acompanhamento de carga e os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de setembro de 2023 para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão de carga. A Gerência de Previsão de Carga, PEC, iniciou sua apresentação explicando a cronologia dos dados de carga disponibilizados nas variadas fontes de informações do ONS. Dando sequência, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada, considerando para a estimativa de fechamento do mês de agosto de 23 os valores verificados até o dia 21 de agosto e os demais dias previstos. Além disso, foram mostrados os gráficos com a evolução da carga verificada ajustada comparada à carga verificada dos últimos 12 meses. Por fim, mostradas as previsões consolidadas por subsistema, no PMO de setembro de 2023 para os meses de setembro e outubro de 2023, sendo essas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2023-2027, que passam a ser considerados a partir do estudo em análise, conforme ressaltado no início da apresentação. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, atualização
atualizações de limites de médio prazo, atualizações de limites de curto prazo, pela Gerência Executiva de Programação APR, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM, no mês de agosto de 23, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de setembro de 23, para a elaboração do PMO do referido mês, acompanhamento do modelo DCEM na programação diária, análise das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas. Meteorologia e hidrologia, dia 24 de agosto. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. A primeira semana de agosto foi caracterizada pela ausência de precipitação e pelo predomínio de céu claro nas regiões sul e sudeste devido à atuação de um sistema de alta pressão. A partir da segunda semana do mês, o padrão sinótico mudou e o avanço regular de frentes frias pela região sul ocasionou precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e na incremental UHE Itaipu. Os maiores totais de precipitação foram observados na bacia do Rio Iguaçu, que apresenta anomalia positiva de chuva. Já nas demais bacias hidrográficas da região sul, os totais de precipitação estão inferiores à média histórica. As temperaturas máximas apresentaram valores entre a média e acima da média climatológica nas capitais brasileiras. A configuração sinótica observada na primeira quinzena de agosto favoreceu a geração eólica na região Nordeste. Climatologicamente, no trimestre setembro-outubro, novembro, ocorre o aumento significativo de precipitação nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Nordeste, e relativo na região Sul em relação ao trimestre anterior. Há aumento gradativo na temperatura em todo o país. O fenômeno El Niño continua ativo. A previsão de consenso indica intensificação nos próximos trimestres, com probabilidade superior a 90% de continuidade até o verão. A maioria dos modelos climáticos disponíveis indicam maior probabilidade de precipitação entre os tercis normal e acima da média para as bacias do subsistema sul para o trimestre setembro-outubro-novembro de 2023. Em relação à temperatura, os modelos climáticos indicam maior probabilidade de temperaturas entre os tercis normal e acima da média para a maior parte do Brasil. Com relação à previsão hidrológica, foram apresentados os hidrogramas acompanhados da precipitação média verificada e média previstas pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP e ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de setembro de 2023. Bacias dos rios Grandes, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires e Xingu. Foram então apresentados os resultados para o SIM e para os subsistemas das previsões estendidas realizadas com a precipitação prevista pelo modelo SMWF para o mês de setembro e empregando a precipitação prevista pelo modelo CFS para um horizonte de 6 meses. Foi reiterado o aviso de início do período sombra para o SMAP primeiro mês a partir do PMO de setembro de 2023. Com isso, os arquivos da rodada do modelo SMAP referente a esse período sombra serão disponibilizados juntamente ao produto oficial no Sintegre, de nome Arquivos dos Modelos de Previsão de Vazões Diárias, PMO, incluindo as bacias que se manterão na metodologia atual, a saber, Xingu, Teles Pires, Madeira, Jari e Parnaíba. Além disso, foi ratificado que o processo de previsões de vazões diárias do PDP e a publicação dos seus arquivos não sofrerá nenhum tipo de alteração. No mais, foram instruídas as etapas para a obtenção do arquivo prévios, quando ocorrer a entrada oficial do SMAP primeiro mês. Dia 25 de agosto de 2023. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto de 2023 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de setembro de 2023 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grandes, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão de ANA mensal que os subsistemas Sudeste, com 85%, Nordeste, 72% e Norte, 62%, estão abaixo da MLT. Já o subsistema Sul, com 121%, se encontra com sua previsão de ENA acima da MLT.
Para o mês de outubro de 2023, foram gerados 50 mil ruídos, agregados em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 72% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários possuem grande dispersão. Assim, 38,8% dos cenários apontam ENAs inferiores à MLT, 19,7% dos cenários apresentam valor de ENA na média de longo termo e 41,5% dos cenários apontam ENAs superiores à MLT. Para o subsistema Nordeste, 77,1% dos cenários gerados apresentam ENAs entre 50% e 90% da MLT. Sendo assim, a maioria dos cenários apontam ENAs inferiores à MLT. Para o subsistema Norte, 75,5% dos cenários gerados apresentam ENAs entre 50% e 90% da MLT. Portanto, também indicando ENAs inferiores à MLT na maioria dos cenários. Assuntos gerais, o representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, ENBPar, informou a potência contratada pela ENBPar com Itaipu para o mês de setembro de 2023 para o sistema brasileiro. É de 10.035 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de setembro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de setembro de 2023. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu vou parar aqui o compartilhamento, vou dar uma verificada se recebemos mais alguma pergunta. Daniele, não sei se vale a gente pedir uma pausa agora, porque não está aparecendo pergunta para a gente lá no site, mas a gente recebeu alguns relatos externos aí de que o pessoal mandou pergunta, mas a gente não está recebendo. E o pessoal aqui da Vox está tentando ver o que pode ter acontecido. Ok, Diana. Então, vamos fazer então uma pausa de 5 minutos para tentar resgatar essas perguntas, né, que a gente não está conseguindo receber aqui no chat da transmissão e voltamos logo mais. Olá, bom dia novamente. Pedimos desculpas aí pela demora, que a gente estava corrigindo aqui um problema técnico aqui na nossa base para recebimento das perguntas, mas agora já conseguimos receber. Eu vou ler duas perguntas juntas, que são sobre o mesmo tema. A primeira delas é enviada pelo Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Prezados, bom dia. Vocês poderiam comentar um pouco sobre as restrições de vertimento máximo igual a zero inseridas para as usinas das bacias do Tocantins e São Francisco? Na prática, essa modelagem de limitar o vertimento no São Francisco não seria análogo à mudança da modelagem da HQ 216 com o uso do QTUR, que está aprovado para aplicação somente para o mês que vem? Vocês pretendem continuar aplicando essas restrições nos próximos meses? Obrigado. A outra pergunta foi da Tamires Batista, da Enercor. Prezados, bom dia. Por que motivo foram modeladas as restrições de vertimento máximo nulo para as usinas do Tocantins e São Francisco? Na mesma linha aqui a pergunta do Gabriel Godinho. Não seria o caso de deixar o modelo decidir onde verter de acordo com as restrições atualmente vigentes? Agradeço. Bem, agradeço pela pergunta, Gabriel e Tamires. A gente, nesse mês, a gente não tem correlação. Essa modelagem dessa restrição de vertimento nulo para essas bacias, para as usinas das bacias do Tocantins e do São Francisco, não tem correlação com a modelagem da HQ 206, tá, Gabriel, que você colocou aqui, que é o que a gente apresentou no PMO, que foi aprovado pelo CT PMO-PLD, no âmbito do GTRH, para uso a partir do PMO que vem. No GTRH, as restrições de defluência máxima do São Francisco ser substituída por turbinamento máximo, como você colocou aqui. No caso desse mês, isso foi importante, porque nos cenários, nos meses mais à frente, nos cenários onde a gente tem uma elevação das afluências ali no São Francisco muito grande, com a restrição de turbinamento máximo, o modelo não permitia que o excedente de vazão passasse pelo vertedouro, quando a restrição era pela defluente máxima, e sim, por isso a gente trocou pela turbinada máxima, fazendo com que a gente simplifique o processo de flexibilização nas rodadas do PMO. A gente incluiu essas restrições de turbinamento, de vertimento máximo nessas duas cascatas, porque o DECOMP, nessa região onde a gente está operando com CMOs nulos, a função de custo futuro vindo também com valores muito, sem valores de custo futuro, o DECOMP estava fazendo umas soluções, já desde o mês passado, de vertimento antecipado, ou alguns vertimentos espúrios, no mês passado na bacia do Tocantins, e a partir desse mês a gente observou também na bacia do São Francisco. Já desde o mês passado entramos em contato com a
com a FTDComp, com a coordenação da FTDComp, para termos uma solução estrutural para essa questão, fazendo com que a gente tivesse uma indicação de vertimentos muito elevados aí nessas bacias, nas usinas dessas bacias, em desacordo com a política atual vigente de minimização, principalmente no São Francisco, vamos aí de minimização e também do Tocantins, não podemos, né, praticar o vertimento agora nesse momento. Então, para isso, eu até trouxe aqui para a sala, pedi o apoio aqui ao Carlos, eu agradeço aqui a presença dele aqui para ajudar a esclarecer um pouco sobre essa questão da modelagem do Decomp, com o que a gente está vendo para melhorar essa representação. Carlos, bom dia. Bom dia, Daniele. Obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Como a Daniele falou, na situação atual, com o valor da água muito baixo, a penalidade de vertimento ela não está sendo suficiente para evitar o vertimento na situação de indiferença. Existe uma penalidade de vertimento para, nessa situação de valor da água baixo e reservatório cheio, o modelo entre verter e não verter, que tem o mesmo custo de operação, ele evitar o vertimento. Só que essa penalidade está ficando dentro do gap de otimalidade. Então, ele não está sensibilizando a ponto de segurar a evitar o vertimento, né? Então, a gente está avaliando, junto com o CEPEL, melhorias no modelo em relação a isso. Vamos levar essas questões na próxima reunião da FTD-100, DECOM, desculpa. E, então, essa restrição foi colocada apenas para evitar esse vertimento desnecessário. Por uma questão de que a penalidade hoje considerada para evitar, né, para fazer esse efeito, ela é pequena dentro e acaba sendo insuficiente dentro da tolerância de otimalidade utilizada no modelo. Então, a restrição foi até que a gente consiga ter uma melhoria em relação a isso, porque mexer na penalidade ou mexer no gap de otimalidade pode trazer alguns efeitos também que a gente tem que avaliar com calma, então não dá para fazer isso de forma rápida. Então, está sendo avaliado também e foi por isso, então, para evitar vertimentos desnecessários na situação de indiferença, dado a situação atual de valor da água muito baixo. Obrigado, Daniele. Obrigada, Carlos. Recebemos também uma pergunta aqui do Humberto Moraes. A gente peço até desculpas, né, Humberto? Você mandou algumas vezes a pergunta aqui, porque o chat realmente não estava funcionando, mas agora já estamos acessando aqui o chat normalmente. E a pergunta é direcionada à CCE, e no momento não temos aqui a participação hoje, né, na reunião, não temos aqui a participação da CCE. Eu pediria que você encaminhasse a eles. Eu vou até ler a pergunta do Humberto da Prime Energy. Na questão da modelagem das restrições elétricas pelo ANS, em função do apagão do dia 15, tendo em vista que tais restrições têm caráter conjuntural e serão adotadas apenas para o primeiro mês dos modelos, a CCE não deveria ajustar tais restrições para o DEC do cálculo do PLD, voltando o valor delas para o valor adotado em condições normais de operação? Me parece que esse seria o entendimento do tratamento de acordo com a REN 1032/2022. Poderiam esclarecer melhor o tratamento dessa restrição? Eu entendi, Humberto, que você deve ter enviado essa pergunta ontem. Ontem mesmo a gente houve algum problema e paramos de receber as perguntas. Pedimos desculpas aí pelo transtorno. Se puder enviar diretamente à CCE, nós agradecemos. Eu acho que tem mais alguma pergunta. Eu peço apoio aí, não sei se porque as perguntas vieram repetidas. Tem mais uma sobre a carga, não é? Acho que é a única que está faltando, certo, Diana? Você está acompanhando aí as Isso, perguntas também? é a única que falta mesmo. A do E também não temos aqui, agora no momento, ninguém na sala para responder. Não sei se a pergunta foi enviada ontem e ficou represada ou se chegou hoje, mas a pergunta é se essa carga já está revista pela segunda revisão quadrimestral. Eu vou pedir, foi enviada pelo Michael Oliveira, da Aliança. Michael, eu agradeço pela pergunta. Eu vou pedir que encaminhe essa dúvida para a central de relacionamento do ONS, porque agora, no momento, não teremos como respondê-lo prontamente. Eu acho que foram esses os questionamentos que nós recebemos para a reunião. Nós são agora 10h30, a gente terminou a leitura da ata, vou dar até às 11 horas para envio de contribuições, e após aqui, deixa eu só fechar aqui o documento das perguntas, isso. As contribuições ao texto da ata podem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11 horas de hoje. Então, com a leitura da ata e as respostas às perguntas que nós recebemos aqui no chat da reunião do PMO,
podemos declarar a reunião encerrada. Agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias, também as equipes do ONS e da Vox. Lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo uma boa sexta e um ótimo final de semana a todos.